Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz, escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz, escutou a minha voz. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esta quinta semana da Quaresma, estamos às portas da Semana Maior e nós estamos acompanhando nesses dias o Evangelho de João, onde Jesus ele tem mostrado a sua identidade, que Jesus é o Filho de Deus. E por ter dito que ele era o Filho de Deus, por ter revelado que ele era o Filho de Deus, ele começou então a escandalizar os judeus. Ele começou então a ser perseguido. Tentaram, como hoje no Evangelho que nós ouvimos, apedrejar Jesus, prender Jesus, mas ainda não havia chegado a sua hora. Mas Jesus não deixava de anunciar o reino de Deus, não deixava de manifestar para que ele veio. Ele veio para anunciar o reino de Deus. Ele veio nesse mundo para ser sinal do amor de Deus, mas também sinal de contradição. Não acolheram o Filho de Deus, não acolheram as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, não permitiram que o Rei, o Senhor de toda a terra, fosse o centro de suas vidas, e as autoridades religiosas, os fariseus, os doutores da lei, então perseguiam Jesus, tentavam encontrar um meio para prendê-lo, para matá-lo, para condená-lo à morte, porque Jesus
estava sendo esse sinal de contradição, meus queridos irmãos e irmãs. Mas nosso Senhor, Ele não tinha medo, Ele não tinha medo das acusações, Ele não tinha medo que aqueles aos quais Ele foi enviado não acolheram, não o acolheram, não entenderam a sua missão, mas Ele estava convicto, meus queridos irmãos e irmãs, que Ele precisava continuar demonstrando as obras do Pai. Ele continuava anunciando que Ele era o Filho de Deus. Jesus, Ele escandalizou, sobretudo porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores, com a atitude do próprio Deus para com eles. Só Deus pode perdoar os pecados. Ao perdoar os pecados, Jesus, para os fariseus, ou blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade, e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta: quem não está comigo é contra mim. Assim também, quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Abraão, mais do que o templo, ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, e quando afirma: antes que Abraão existisse, eu sou, e até eu e o Pai somos um. Catecismo da Igreja Católica, número 589. Jesus, Ele revela a sua identidade divina. Ele proclama: eu sou aquele que sou. Eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que sou. Aquele nome que foi revelado por Deus lá naquela sarça ardente a Moisés. Esse nome, Jesus, Ele continua a proclamar, a anunciar, para que todos aqueles que acolherem o nome de Jesus, para que todos aqueles que crerem no nome de Jesus seja salvo. E por isso que Jesus pagou o preço, meus queridos irmãos e irmãs, pagou o preço com a sua própria vida, com seu sangue que foi derramado, porque Ele sabia que muitos iriam acreditar, como na última frase do Evangelho de hoje vai dizer isso: muitos acreditaram. Em João, que anunciava que Ele era o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, acreditaram nas palavras de João, que Jesus era o Messias. Meus queridos irmãos e irmãs, continuemos acreditando no Senhor, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades familiares, existenciais, físicas, enfim, continuemos acreditando no Senhor. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, vai dizer: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Deus sonda os nossos corações, conhece as nossas intenções, conhece aquilo que fazemos, aquilo que queremos, aquilo que desejamos, e que o nosso coração busque cada dia mais a justiça de Deus, para que ao invocarmos o Senhor na nossa angústia, Ele escute a nossa voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação.
Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores sereis salvos. Vamos cantar esse refrão? E você vai repetir com o Padre assim: ó meu Deus, tá fraco, ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, e dos meus e perseguidores dos meus perseguidores serei salvo. serei salvo. É isso que te pedimos, Senhor, nessa Eucaristia, que o Senhor nos salve dos nossos perseguidores, que o Senhor nos salve de nós mesmos, Senhor, daquelas manias, daqueles pecados, daquelas desobediências, Senhor, que muitas vezes age ainda em nossas vidas. Salva-nos, Senhor. Nós estamos diante da Tua presença, invocando o Seu nome, Senhor. O Senhor que veio para revelar a cada um de nós a sua identidade divina. O Senhor que veio para nos trazer, Senhor, a salvação, a vida eterna. Aqui estamos. Olha para nós, Senhor. Olha para as nossas misérias. Vê, Senhor, as nossas dificuldades. Aplaque, Senhor, a Tua ira diante dos nossos pecados, infidelidades. Dai-nos, Senhor, a graça de uma verdadeira conversão, porque nós queremos invocar o Senhor na nossa angústia. Eu acredito que o Senhor nos livra, Senhor, de todos os temores, de todo o mal, do pecado, do diabo, de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia. Invoca o Senhor cantando esse refrão. E Ele escutou a minha voz, escutou Canta. a minha Ao Senhor eu invoquei voz. na minha angústia. Ao Senhor, Pensa na sua angústia, pensa no seu sofrimento, naquela situação talvez intransponível. Se você invocar o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele vai escutar a sua voz, Ele virá em seu auxílio, Ele te fortalecerá na sua prova, diante das tentações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escuta a nossa oração quando nós invocamos o Seu nome.